Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos 4, versículos 32 a 35. Atos 4, de 32 a 35 diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, tanto nos apóstolos como na comunidade de cristãos, havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço ou o valor do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha, e você diz, glória a Deus. Um dos temas que nós utilizamos para refletir nesta jornada do livro de Atos foi as bases indispensáveis para o começo. Utilizando Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, nós falamos numa primeira parte, num primeiro momento, sobre estas bases indispensáveis, que daqui a pouco vão ser repetidas. E nesse texto lido nós temos a segunda parte das bases que deram a oportunidade daquela igreja não só iniciar uma grande obra, como se manter plena e fiel a Deus. E nós temos a alegria de encerrar o projeto Atos, o começo para o recomeço, buscando reforçar o ensino sobre estas bases, a fim de que nós, todos nós, possamos alcançá-las e preservá-las em nossas vidas como Igreja de Cristo. Quem aqui gostaria de que essas bases, nas quais nós meditamos, pudesse estar e permanecer na sua vida? Levante a mão e diga, eu gostaria. Diga isso para Deus. Eu também gostaria que Deus nos desse a estrutura de, como igreja, manter essas bases. Quando nós comparamos Atos 2, de 42 a 47, com os versículos 32 e 35 do capítulo 4, que nós acabamos de ler, podemos utilizá-lo para corroborar e completar as bases que foram construídas para o sucesso da igreja primitiva. Se você quiser voltar em Atos 2, 42 a 47, Lucas vai nos apresentar as seguintes bases. Primeiro, perseverança, que era revelada na persistência da igreja em praticar aquilo que lhes garantia crescimento e edificação. Diga comigo, perseverança. Depois vinha o temor, e este era guardado por todos. Eles temiam por terem a certeza da presença manifesta de Deus, por meio dos sinais, prodígios e maravilhas que eram operados pelo poder do Todo-Poderoso. Diga comigo, temor. Em seguida, ou em terceiro, vinha a comunhão, a terceira base. E essa era demonstrada na intimidade e convivência que eles tinham. Podiam estar juntos, podiam comer e celebrar juntos as bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que eles faziam isso com alegria e com singeleza de coração. Diga comigo, comunhão. Em quarto lugar, havia o desprendimento, uma base muito necessária. E eles podiam praticar, literalmente, Romanos 12, versículo 13, que diz: comunicai com os santos
nas suas necessidades. Estavam prontos a participar do suprimento das necessidades dos santos. Que igreja fantástica! Diga comigo, desprendimento. E em último lugar, utilizando Atos 2, 42 a 47, tinha a adoração. Porque eles sabiam a importância de todos os dias revelar a gratidão de seus corações, louvando sempre ao Senhor e o adorando na beleza de sua santidade. Eles adoravam a Deus todos os dias da sua vida. Há algum adorador aqui, como já foi cantado aqui esta noite? Nós somos adoradores. Já aqui em Atos 4, 32 a 35, se você quer retornar para lá ou está com a sua Bíblia aberta, Lucas é inspirado a corroborar as outras 5 bases que nós acabamos de falar, com outras 2 extremamente importantes e indispensáveis. E se você me pergunta, pastor, que bases são estas? Eu gostaria que você repetisse, a título até de memorização. Diga comigo, unidade e simplicidade. Quais são as 2 bases, só vocês? Unidade e simplicidade. E é nessas 2 bases que nós passaremos a refletir nesta última mensagem do projeto Atos. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode voltar comigo no versículo de número 32. Você vai observar aí que a unidade é preservada para manter o propósito. Versículo 32 diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Eles preservavam a unidade para manter o propósito com o qual estavam servindo a Deus. E há um detalhe: a expressão multidão mostra aqui o crescimento da igreja. A igreja cresceu tanto ao ponto de se tornar uma multidão daqueles que eram crentes. E geralmente pensa-se assim: quanto maior o número de pessoas, quanto maior a igreja, mais problemas. E isso não é só um pensar, de fato acontece. Às vezes eu vejo companheiros, e eu nem preciso externar isso para eles, que me procuram, que conversam comigo, aqueles que têm um mínimo de coerência e dizem: pastor Max, lá na congregação que eu dirijo, tem apenas uns 15 a 20, uns 30 a 40 crentes, e eu enfrento tantas dificuldades, tantos problemas, há tantas coisas para resolver, e aí às vezes eu estou em casa e me pego pensando: como será a vida de alguém que conduz uma congregação com muitas pessoas? No caso, se referindo à minha pessoa. E eu digo, de fato, queridos, vem uma carga muito pesada de problemas e dificuldades. Mas olha só o que diz esse texto: que da multidão dos que criam, o coração deles e a alma era um. O crescimento não impediu a unidade, não impediu que eles tivessem um só pensamento, um só propósito, não destruiu as suas intenções com relação ao reino. Mesmo tendo problemas, eles permaneciam unidos e dispostos. Oxalá que todos nós entendêssemos que quanto mais pessoas agregadas ao reino, melhor é para nós, mais alegria para os céus. E cada pessoa dessa que se agrega deve ser ensinada a manter o mesmo ideal, o mesmo propósito, os mesmos objetivos e o mesmo foco que nos é ensinado pela palavra de Deus. Voltando a Atos 2, 42 a 47, você não precisa abrir sua Bíblia. Lá Lucas vai destacar a comunhão, mas aqui em Atos 4, 32, Lucas vai destacar a unidade. Diga comigo, comunhão e unidade. E qual seria a diferença entre essas 2 palavras? Qual seria a diferença entre essas 2 práticas? Então vamos aprender um pouquinho. Primeiro, a comunhão, irmãos, fala de estar juntos, fala de convivência, de poder conviver. Já a unidade, por sua vez, fala de pensar igual,
agir igual, ter os mesmos objetivos e propósitos. É por isso que mesmo que você não tenha comunhão, convivência com outro crente que mora em outro estado, em outro país, mas se você se encontrar com ele sem nunca tê-lo visto, se souber que é crente, vai parecer que o conhece há muito tempo, porque do jeito que você pensa, ele pensa também, o mesmo propósito que você tem, ele também tem, o mesmo alvo que você concebe, ele também tem. Unidade é ter um só pensamento, um só propósito, um só objetivo na obra de Deus. Comunhão vai nos fazer amar o nosso irmão ao ponto de não termos dificuldades de conviver com ele no mesmo lugar. Isso é comunhão. Se nós não conseguimos conviver com pessoas no mesmo lugar, a comunhão está quebrada, causou ruptura. Agora, mesmo que eu enfrente algum desconforto, mas busque em Deus o esforço de conviver com aquela pessoa, isso é um empenho pela verdadeira comunhão. Mas a unidade vai nos fazer sempre andar na mesma direção, lutarmos pelos mesmos propósitos, ter o mesmo pensamento e conservar os mesmos desejos. É por isso que, como profeta de Deus, se assim alguém recebe, eu quero declarar para esta igreja, para a igreja em Campinas, para aqueles que vão me assistir, que a comunhão e a unidade da igreja seja preservada, para que juntos venhamos vencer e dizer para o irmão: a tua vitória é a minha vitória, a tua conquista é a minha conquista, estamos juntos no mesmo alvo, indo para o mesmo céu. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Deu para perceber a diferença entre comunhão e unidade? Uma nos leva à convivência, a outra nos leva aos mesmos propósitos. Mas ainda no versículo 32 de Atos 4, se você está com a sua Bíblia aberta, diz a Bíblia que ninguém dizia ou considerava que coisa alguma do que tinha, do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Isto aqui, irmãos, olhem para mim, porque isso aqui é muito digno de reflexão. A simplicidade que é encontrada nesse texto os fazia viver sem barreiras e sem dificuldades. Estes irmãos aqui, estes crentes, e eram todos, estavam prontos a dispor de suas posses, caso fosse necessário. Escute bem, não venha aderir a nenhum ensino que venha lhe dizer que a igreja verdadeira sai vendendo tudo que tem, que o crente verdadeiro sai abençoando todo mundo. E olha que quem está lhe ensinando isso é alguém que não tem dificuldade de abençoar, e eu dou graças a Deus por isso. Não tenho dificuldades mesmo em meio às minhas dificuldades particulares. Posso falar disso com conhecimento de causa. Mas você, mesmo para abençoar pessoas, precisa ser equilibrado, sensível e orientado por Deus. Você precisa entender que o momento é de fato de uma necessidade, que de fato é para um bem que vai glorificar a Deus. E esses irmãos estavam vivendo assim, alguns deles se converteram e tinham terras, tinham animais, tinham gados, ovelhas, eles tinham posses, herdades. E aí, quando surgia uma necessidade, sabe o que eles diziam? Vamos lá, vamos vender, porque isso aqui não pertence a mim. E quem falava isso estava baseado no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo que eu tenho veio do Senhor, pertence a Ele. Se há uma oportunidade, eu devolvo a Ele. É a proposta de um desprendimento. Eles não tinham dificuldades, para eles era totalmente comum o quê? Ter ou não ter, era a mesma coisa. Diferente de muita gente que só é feliz se tiver, que só sorri se tem,
que só é realizado se obtiver. Gente, evangelho não se baseia no que se tem, mas em quem se é. Eu posso não ter, mas eu sou um daqueles que tem o nome escrito no livro da vida, e a minha alegria não depende do ter, e eu não estou preso ao que tenho, porque o que tenho não é meu, o que tenho pertence àquele que me abençoou e me concedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já disse várias vezes aqui, né? Já vi isso acontecer, crentes que compram aquele veículo, e aí uma das primeiras coisas que eles fazem, sabe qual é? Mandar colocar assim, ó, propriedade exclusiva de Jesus. Foi Deus que me deu. É bênção de Deus. Aí, por uma necessidade, porque a gente não está aqui para fazer capricho de ninguém, mas para necessidade sim, alguém diz: irmão, preciso ir ao hospital, seu carro está disponível? Ô, irmão, não está indo para lugar nenhum, eu vou precisar sair. Até mente. A esposa está lá olhando para ele: para onde é que a gente vai? A esposa vai ter que ir, o filho vai ter que ir. É propriedade de Jesus ou é sua? Porque quando é propriedade de Jesus, a gente diz assim: meu irmão, está na mão, vamos lá? Para onde é? Ah, eu vou botar gasolina. Não bota não, que Jesus já botou. Vamos lá, que Jesus já... E quando o carro é novo é pior ainda, né, irmão? Porque também tem uns irmãos meio desajeitados mesmo, vamos falar a verdade. Aí o irmão limpou o carro, está novinho, aquele irmão não está nem aí, ele veio com o pé no barro lá assim, sabe? Aí ele entra e sai pisando em tudo e tal. E o irmão que está lá no volante, ele dá uma olhada assim para trás, aquele sorriso, mas dentro ele está querendo é te catar, pular no teu pescoço. Sorrisos à parte, não diga que é de Jesus, se não pode ser usado quando ele precisar. Você quer saber quando é de Jesus? É só lembrar da ceia. Os discípulos chegaram assim: mestre, onde é que celebra a ceia? Jesus disse: olha, vocês vão à cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Vocês vão seguir ele. Quando chegar na porta da casa onde ele parar, vocês batem palma na porta da casa e diz para o dono assim: ó, o mestre precisa dos teus aposentos. Aonde é que a gente vai fazer a Páscoa? E ele vai abrir a porta para vocês. E a Bíblia diz que os discípulos foram e assim aconteceu. O dono da casa escancarou as portas porque era para o mestre, era para Jesus, era para o Senhor. O que fazemos, fazemos para ele. Muita gente não entende algumas atitudes, não só minha e da Carla, mas de outros cristãos. Muita gente não entende. Às vezes o relacionamento com alguém, a prática com alguém, a atitude com alguém, julga, pensa que está derramando, que está transbordando. Mas não é não, irmão. É confiança de que tudo pertence a Ele. E eles estavam assim, ó, precisa vender, precisa ajudar alguém, pois está lá, não está fazendo nada, não estou precisando, o Deus que me deu esse pode dar outro, então está aqui, ó, vamos lá, vamos resolver o problema, vamos fazer isso, é para uma necessidade, nós vamos suprir, mas o nosso irmão não vai passar necessidade e nem perder a fé por causa disso, nós vamos ajudá-lo. E voltando ao tema unidade e comunhão, com esse texto, isso aqui é muito lindo, irmão. Escreve isso para você, leva para casa. Eu estava refletindo nisso aqui e me veio uma frase forte. Ao invés de eles se apegarem ao que tinham, eles se apegavam a quem tinham. Não se apegavam ao que era material, se apegavam a pessoas. Eles abriam mão do material, mas não abriam mão de seus irmãos e da vida dos seus companheiros. Eles abriam mão daquilo que era supérfluo, mas tinham um ao outro para caminhar e conviver na presença de Deus, glorificando o nome de Jesus. Então escute bem, você pode até zelar pelo que tem, mas não se apegue a isso. Se apegue às pessoas que você tem, principalmente os da sua casa, os da sua família,
seu esposo, sua esposa, seus filhos, suas filhas. Nunca foi tão importante, sempre foi, mas nunca ficou mais importante nós nos apegarmos e abraçarmos uns aos outros. Na hora da dificuldade e do aperto, só quem fica do nosso lado é a família. Com todas as falhas e defeitos, é a família que vai batalhar, que vai pelejar por nós. É por isso que também a igreja é semelhante a uma família incontável de filhos, irmãos e irmãs que estão unidos uns aos outros para que o Pai seja glorificado e nós vençamos juntos para a glória de Deus. Para aqueles irmãos não era possível assistir de braços cruzados pessoas necessitando de socorro e de auxílio. Não te furtes em fazer o bem, a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Alguém que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão passar necessidade e não lhe ajudar, como pode permanecer nele o amor de Cristo? A igreja não pode estar presa em nada. E agora eu vou dizer algo aqui tremendo para você. Quanto menos preso você estiver às coisas materiais, mais delas você vai receber. Vou dizer de novo, porque além de ser uma frase verdadeira, é profecia. Quanto menos preso você estiver às coisas materiais, mais Deus vai te surpreender e delas você vai receber. Porque Deus é fiel para prosperar e abençoar. Levante a sua mão se você acredita, irmãos. Tem gente que não crê, não tem problema, mas da minha boca sai para a tua vida uma palavra essa noite. Não sou ignorante dizer que todos, mas haverá pessoas cuja história material será mudada radicalmente, porque tem propósito de glorificar a Deus. Prepara para ser surpreendido ainda em 2020 para a glória de Deus. Oramacanto e alamaço e alama. Uramando e axera candada. Eu confesso aos irmãos que já reclamei de muitas coisas na minha vida. De muitas. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Mas vou dizer para os irmãos, tem uma coisa que eu nunca reclamei na minha vida. E diga-se de passagem, essa parece ser uma das minhas maiores necessidades. Mas nunca reclamei. Nunca disse nada por aquilo que creio dentro do meu coração. Nunca reclamei para Deus por não ter uma casa própria. Desejo? Quem não tem um desejo? Quem não queria ter o seu cantinho, sua casa? Quem não queria ter ali o seu lugar para arrumar as coisas do seu jeito? Às vezes a gente até sonha, vamos modificar aqui, vamos fazer aqui. Aí quando a gente lembra, mas a casa não é nossa. Vai fazer para quê? E aí a gente até conjectura, mas quando tiver a nossa aí a gente faz. No entanto, o Deus que eu sirvo sabe que se Ele fizer e eu creio que Ele fará, eu vou glorificá-lo. Mas se Ele não fizer, eu não estou preso a isso. Porque a casa que eu preciso Ele já preparou. Já está lá na eternidade, aonde habitarei para sempre com Ele. Irmãos, quando a gente morre, tudo isso fica aqui. Tira o seu coração das coisas materiais. Para de desespero, porque não estou empregado, vai morrer não. Tu tem um Deus que prometeu cuidar de ti. Guarda o teu coração, guarda os teus olhos. Assim diz o Senhor: eu suprirei todas as tuas necessidades. Eu vou virar o teu cativeiro. Há uma graça, há uma graça, há uma graça, há uma graça, há uma graça. Testemunharás antes que termine este ano, porque dou a chave em tuas mãos. Eu sou o Senhor. Amai chorecando e alamar. Eramando e aquele assoroba. Desprendidos, eles não estavam preocupados. Vamos continuar lendo, versículos de número 33 e versos 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos que possuíam herdades ou casas vendendo traziam o preço que fora vendido e colocavam aos pés dos apóstolos, administradores, e repartiam a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Não tinha egoísmo, não tinha críticos, que ficava perguntando por que toda vez só aquele sapato, toda vez só aquela blusa, toda vez só aquele terno. Em vez de a gente perguntar se a gente está tão preocupado porque o irmão ou a irmã repete a roupa, vá lá, compre uma bem bonita, bem nova, e dá de presente para ela, dá de presente para ele. Vai lá, você está reclamando, ele só tem uma, ele só vem com uma, ela só vem com uma, mas vem feliz, servir a Deus e adorar, glorificar, amai, Oxerranas. Porque ele não está preocupado com o que está aqui do lado de fora. Deus cuida. Ele está preocupado com o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro fala mais alto. Ai, oremante e elamas. Diga bem forte comigo. A unidade e a simplicidade faziam parte das bases que geravam. Pare bem aí. Por causa dessas bases, duas coisas eram geradas naquela igreja: poder e vida abundante. Mas antes de você glorificar, por favor, versículo de número 33. E os apóstolos, com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles tinha abundante graça. Veja bem, irmão, uma igreja unida e desprendida do materialismo tem poder para cumprir a sua missão e graça para viver uma vida realmente abundante. O seu aleluia foi bem assim fraquinho, porque você ainda não tomou dimensão do que é isso, mas calma, até o final do culto você vai entender. Enquanto a unidade e a simplicidade regiam a vida daqueles homens e mulheres, não lhe faltava essas duas coisas maravilhosas. Não lhe faltava poder para fazer a obra e nem graça para viver e sobreviver. Vou dizer uma coisa para vocês, que uma igreja que despreza a graça para viver e o poder para cumprir a missão, deve considerar que isso pode ser proveniente do egoísmo e do materialismo. Abra sua Bíblia comigo, eu já estou caminhando para o final. Tiago, capítulo de número 4. Isso aqui é o modelo de igreja que a gente não pode ser. Não deixe de ler capítulo 4, olha que exortação. De onde vêm as guerras e contendas que tem entre vocês? É uma pergunta. Vocês sabem de onde vem essa peleja todinha, esse debate, esse disse-me-disse entre vocês? Eu vou responder: porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, ou seja, desejos próprios, carnalidade, aquilo que se almeja para satisfazer o seu ego, que nos vossos membros guerreiam a guerra pelo ter, sem saber ou sem medir aquilo que tem que fazer. Versículo 2, vocês cobiçam, eu já estou traduzindo para vocês, tá? E nada tem, vocês até matam, misericórdia. Isso aqui é real, viu? Vocês são invejosos, vocês não podem alcançar nada. Como é que é? Vocês não alcançam. E vocês combatem, guerreiam, e vocês não têm nada, porque vocês não pediam, não pedem. Aí alguém podia dizer assim: peraí, como é que a gente não pede? Se alguém respondesse para Tiago: a gente pede sim. Aí Tiago já respondia logo no versículo 3: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Não sabe pedir. Versículo 4: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Agora olha o versículo 6, vamos lá. Antes ele dá maior graça. Portanto ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça.
Quem aqui quer mais da graça de Deus? Humildade, simplicidade traz graça. Nunca perca o verdadeiro conceito de vida abundante. Porque existe um conceito aí errado e mentiroso. Lembra que nós vivemos em um mundo, em uma geração, cuja chamada vida abundante vai se basear nos bens materiais que tem. Um crente não pode se iludir e abrir a boca dizendo, para alguém que mora em condomínio de luxo, para alguém que tem carros importados no valor de 1 milhão, uma casa luxuosa. Pastor, mas tudo isso é bom, e quem está dizendo que é ruim? Eu só estou dizendo que isso não pode ser o teu conceito de vida abundante. Porque isso tudo se desfaz. Deus o livre, não deseja para ninguém um carro com uma batida. Você compra outro. A casa pode se deteriorar, você reforma. Mas o espiritual, eu vou lhe mostrar o que é vida abundante para a gente terminar esse culto aqui debaixo de lágrimas e adorando. Abra sua Bíblia no Salmo 63, porque eu quero que você dê uma lida nisso aqui. Isso aqui, inclusive, já foi até tema aqui do nosso trabalho de oração. Ouvimos aqui mensagens maravilhosas. Salmo 63. Eu podia ir direto ao versículo, mas não vou não. Eu vou ao versículo primeiro para chegar no versículo que quero. Olhe para a sua Bíblia, se não quiser olhar, vai só ouvindo aí. Ó. Ele ora dizendo, Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada, ou seja, o quanto antes, Te buscarei. Por quê? Porque a minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada aqui onde não há água. E isso porque eu quero ver a Tua força e a Tua glória como já Te vi no santuário. Agora pega a pancada do versículo 3. Porque a Tua graça é melhor do que o que, irmãos? É melhor do que o quê? Peraí, isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Esse homem descobre que melhor do que a vida, e vida aqui tem um sentido de tudo aquilo que se vive aqui terrenamente e possa se desfrutar da melhor maneira possível. Ele está dizendo, se a minha vida fosse cercada de todas essas maravilhas, tem algo que é melhor do que isso, é a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, e essa graça que nós precisamos, a Tua bondade, o Teu favor, a Tua benevolência é melhor do que a minha vida. E a consequência disso está no resto do versículo. Por isso, os meus lábios Te louvarão. Os meus lábios Te louvarão. Quem aqui considera que a graça é melhor do que a vida, sabe como levantar a mão para louvá-lo, abrir o coração para adorá-lo. É por isso que o crente na prova e na luta, nas dificuldades da vida, vai dizer, a Tua graça me basta, a Tua graça me basta, a Tua graça me basta. Alguém aqui veio precisando de graça? Eu entrei aqui esta noite carente da graça de Deus, e eu quero essa graça. Graça maravilhosa. Tem graça renovadora, tem graça curadora, tem graça perdoadora, tem graça sustentadora, tem graça vivificadora, tem graça que vai te levantar do chão, tem graça que vai te restaurar, tem graça que vai abrir portas, tem graça que vai te usar. É a graça de Deus que está aqui nessa casa. Olha o que Paulo diz para Timóteo. É para obreiros, para obreiras. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo, a graça fortalece. Diga, então eu vou sair daqui forte, porque há um rio de graça. Só quem crê, quem não crê não tem problema, há um rio de graça.
A graça está aqui sobre nós. Essa graça vai te trazer resposta. Essa graça vai desviar rotas. Essa graça vai resolver problemas. Esta graça vai colocar alguém de pé. Essa graça vai te poupar. Essa graça te trará livramento. Essa graça fará você vencer esse obstáculo. Essa graça vai te defender. Essa graça vai pelejar as tuas causas. Essa graça está, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chore debaixo da graça. Adore debaixo da graça. Insista na graça. Graça, graça. Meu Deus, eu estou sentindo o envolver da graça aqui tremendo dentro do meu peito, dizendo: meu filho, é a graça que vai te manter, é a graça que vai te sustentar, é a graça que vai arrancar as dores, é a graça, é a graça, é a graça. Oh, meu Deus. De tudo que a graça fez contigo, por favor, isso aqui merece ser adorado. E não é porque eu estou mandando, não. É porque isso aqui é lindo. De tudo que a graça fez contigo, eu vou citar um texto para ver se você relembra aí o que a graça fez contigo, tá? Vamos lá. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Antes não tinha salvação para ti. Antes você estava condenado ao inferno. Antes você estava condenado às chamas. Mas a graça se manifestou. A graça se manifestou. E ela trouxe o quê? Salvação. 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 Cadê os salvos aqui desta casa? Cadê os salvos da congregação do Parque Osel? Cadê? Eu estou vendo alguns salvos de mão levantada, outros salvos adorando, outros salvos glorificando. Cadê os salvos? Os salvos de pé, porque a graça trouxe salvação. Ah, meu Pai, aleluia. O especial que Ele quer fazer aqui chama-se quebrantamento. E a graça está nos quebrantando aqui agora. A graça está nos construindo por dentro. Ah, você pode não passar pela cirurgia. Você pode não enfrentar aquela batalha, porque a graça se envolveu em ti de uma forma tão tremenda. Eu quero convidar só os que precisam de graça a abrir as tuas mãos como se estivessem recebendo de Deus um derramar transbordante de graça. Sua vida não se limita a bens materiais. Os bens vão embora, o que é terreno se desfaz, mas a graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça eterna. Só quem precisa dessa graça recebeu, fecha as mãos e traz até o coração. Eu sei que o calor está tentando atrapalhar a nossa parte física, porque nós somos seres humanos. O calor de fato está incomodando, mas a alma está com vontade de pular, de festejar, de se alegrar, porque a graça veio quebrantar-nos. Ele está na casa derramando graça, poder e virtude. A igreja recebe poder para continuar a sua missão, graça para continuar viva, poder para continuar a sua tarefa, graça para sobreviver, poder para fazer a obra, graça para viver vida e vida em abundância, poder e graça. Pai, nós te agradecemos esta noite. Obrigado pelos dias que aqui o Senhor nos sustentou com esta graça.
A minha oração é que, depois disto, Pai, depois desses 11 dias, os resultados cheguem para a vida de cada um. Primeiro, os resultados na vida espiritual, tanto dos que têm vindo aqui, como aqueles que têm acompanhado pelas redes sociais, por aqueles que têm assistido a mensagem. Há um bom número de irmãos e por eles eu ministro a tua bênção. Eu oro, pedindo que o Senhor os ajude, os sustente, dê a eles da tua graça e do teu poder. Os que estão aqui, obrigado por cada companheiro, cada companheira que se esforçou, se empenhou por estar aqui, pela salvação das almas que aconteceu, pela reconciliação de vidas, pelos livramentos, por aqueles que vieram aqui essa noite, porque precisam da abundante e transbordante graça do Senhor. Meu desejo sincero é que o Senhor prospere o teu povo em todas as áreas da vida. Senhor, eu me dou por satisfeito, e diante dessa graça a missão está cumprida, Senhor. Que o teu nome receba a honra e a glória e o louvor que é devido a ti, Senhor. E que todos que aqui estão levem para casa a bênção proveniente da palavra viva, que pode fazer maravilhas em nós. Sustenta a liderança da igreja, os cooperadores, obreiros, obreiras, servos, servas, departamentos, todos os teus filhos que aqui trabalham. Sustenta o teu povo, aqueles que não puderam vir, que me mandaram mensagem por uma necessidade, que precisam de uma bênção, que precisam do teu cuidado. Vai aonde eles estão e abençoa para a glória do teu nome. Que todos sejam alcançados pela tua graça, em nome de Jesus. Diga comigo, para você se assentar, diga: Senhor, a tua graça me basta. Assente glorificando o nome de Jesus de Nazaré.